Oi, aqui é a Jones e eu sei que eu demorei um pouco mais pra postar vídeo, mas a vida. Eu realmente tava precisando de um tempinho pra respirar e acho que todo mundo precisa às vezes. Mas bem, eu tava em cal jogando com um amigo e aleatoriamente começamos a cantar Pudim Amassado. Aquela musiquinha bem famosa do Gato Galáctico da época das animações do Coelho e Primo Vaco. Era uma vez um pudim apaixonado, estava andando nas ruas quando foi atropelado. Acho que todo mundo conhece essa música porque ela gruda muito na cabeça e nunca sai, tipo, nunca mesmo. E eu fui procurar essa música no canal dele e, mano, essa música já tem 6 fucking anos. Eu lembro bem quando lançou e eu colocava aquele vídeo que a música ficava 1 hora em loop. Quando acabava essa 1 hora, eu colocava o vídeo de novo, e de novo, e de novo. Enfim, eu lembrei o quanto era divertido assistir aquelas animações e o quanto eu ficava ansiosa esperando novos episódios do Coelho. Eram videozinhos tão bobinhos e cativantes, ou pelo menos eu pensava assim há uns anos atrás. E reassistindo os vídeos, eu percebi coisas que eu nunca tinha percebido antes. Provavelmente por ser mais nova na época e não entender. Enfim, eu fiquei anotando as frases e minutos dos episódios em meu caderninho e as coisas começaram a ter um significado muito mais profundo e triste. Depois disso, eu assisti a uns vídeos do Gato Galáctico, vulgo Ronaldo Azevedo, o fabuloso criador do Coelho, que ele explica o porquê parou com a série, e as coisas fizeram muito mais sentido na minha cabeça. E é isso, nesse vídeo eu juntei muitas informações e referências interessantes da série Coelho, e mesmo que você já entenda que o Coelho não se trata de uma história feliz, continue assistindo, pois tem muita coisa legal nesse vídeo. E já esquecendo, deixei o link aí na descrição, e se você quiser assistir a série antes é bom, porque teremos spoilers daqui pra frente. A série se inicia com pegada de humor nonsense, bem bobinho mesmo, a princípio parece bem infantil e inocente, mas até chegar no final da série percebemos que na verdade a série se trata de depressão. E isso não é segredo pra ninguém, entretanto, algumas pessoas pensam que o Ronaldo mudou o sentido da série apenas no final, por conta do que estava passando na época. Mas eu não penso assim, eu acredito que a série se trata de depressão desde o primeiro episódio. E o que me faz pensar assim? Bem, vamos lá. Desde o primeiro episódio da série, nós notamos a personalidade marcante do personagem principal, o Coelho. Talvez deprimido e sempre bastante apático. Você sabe quem eu sou, Coelho? Não. E nem ligo. Fala, Coelho, belezinha? Não. Eu nem te conheço. Oi, Coelhinho da Páscoa! Nada a ver. Que trazes pra mim? Nada. Nunca. Ele sempre responde as coisas com frieza, com o mínimo de esforço possível, como se ele quisesse deixar claro para quem interage com ele que ele não tá a fim de conversar, e que ele não se importa com o que a outra pessoa tá falando, como se quisesse afastar os demais personagens com suas respostas curtas. No primeiro momento, essa sua suposta personalidade parece bem legal. Apesar de ser óbvio que tem algo errado com o Coelho, essa não é a primeira coisa que pensamos ao assistir os episódios. Nós damos risadas e achamos bonitinho. E quando ele vira um furry gigante lutador, mano, é muito da hora. E é isso, acabamos deixando de lado aquela ideia de que tem algo errado com o personagem. E eu associei essa situação à vida real. Quando você sabe que tem algo errado com a pessoa, mas outros fatores fazem com que isso não pareça um problema. Fazem com que isso não seja o foco. Até mais da metade da série, nós vemos essa frieza do Coelho como a personalidade dele. E depois, a gente descobre que, na verdade, não conhecemos a real personalidade do Coelho, pois ele perdeu a memória e não se lembra de quem ele era. A série apresenta essa perda de memória do Coelho como algo literal, como se ele realmente não lembrasse de nada. Mas um episódio onde ele está lutando com o Lobby me fez questionar sobre isso, e tem uma outra interpretação a respeito. Então, os boatos eram reais. Você não lembra de nada? Você está fraco, Coelho. Porque você não tem motivos para continuar lutando.
Cala a boca. Eu interpreto essa perda de memória do Quayle como se ele não se reconhecesse mais. Como se ele não reconhecesse mais quem ele era antes da depressão. Como se as coisas que o faziam feliz não fizessem mais o mesmo sentido. E essa teoria faz bastante sentido quando você nota algo bem interessante que a maioria das pessoas deixam passar. Em grande parte dos episódios, os personagens estão brincando como crianças. Andam de bicicleta, jogam videogame, jogam futebol, falam frases que remetem à infância. E a primeira coisa que vem à cabeça é que eles são crianças. Mas, na verdade, acho que eles estão em algum período entre a adolescência e a fase adulta. E duas coisas me fazem pensar assim. Primeiro, tem um episódio que o Quayle pergunta sobre a infância, e o Vácuo conta pra ele algumas lembranças das férias de verão. E pra mim, aí já ficou claro que eles não são mais crianças, afinal eles têm um passado onde eles eram crianças. E além disso, o Ronaldo fez uma história em quadrinho com os mesmos personagens que se passam antes da série Quayle, quando eles eram crianças. Aí fica a pergunta, se eles não são mais crianças, por que estão agindo como crianças a maior parte da série? E a resposta que eu encontrei é que o Quayle não se reconhece mais, e por isso seus amigos, principalmente o Vácuo, estão agindo em uma tentativa desesperada de ajudar o Quayle a se lembrar da infância e dos momentos felizes que passaram juntos. Estão tentando trazer o Quayle de volta. Todos sentem saudade da infância e têm boas recordações da época, e para eles, essa seria a solução para trazer o amigo de volta. Ele precisa se lembrar de quem ele era, precisa se lembrar desses momentos felizes. Sabe, primo? Que foi? Sinto saudade. Da infância. Eu também. Um personagem que não aparece na série, mas é citado em alguns momentos, é o pai do Quayle. A primeira vez que ele é citado é em um episódio onde aparece o pai do Vácuo para treinar os dois para um torneio que se inscreveram, no caso, o Quayle e o Vácuo. Soube que vão participar do torneio. E daí? E daí? Que seu pai não me perdoaria se eu não treinasse vocês. E daí? E depois ele é citado novamente pelo Lobby, que leva a entender que o Lobby talvez seja o irmão do Quayle. Admita, Quayle! Você não lembra dos seus amigos, das suas motivações e nem mesmo do nosso pai. O quê? E por último, ele é citado pela Sombra. O pai do Quayle parece ser uma chave para entender o que aconteceu com o Quayle. E é bem interessante esse momento que a Sombra cita o pai dele, pois a Sombra é uma personificação da depressão do Quayle. E por ela ter falado, desista como seu pai, faz sentido a teoria de que o Quayle não perdeu as memórias. Afinal, ninguém falou para ele em nenhum momento que o pai dele tinha desistido de algo. Essas memórias provavelmente estão apenas bloqueadas. Talvez como um mecanismo de defesa do próprio Quayle para não se sentir triste. E eu quero focar um pouco mais nesses episódios que a Sombra aparece, pois temos muitas informações importantes aí. Sabemos que a Sombra quer consumir o Quayle, e ele luta contra isso. Mas chega um momento que a Sombra é muito maior e muito mais forte que ele, e o Quayle é consumido. Quando ele é consumido, ele fica preso em um lugar que eu interpretei como sendo a própria mente dele. E nesse lugar, ele diz que quer ficar sozinho e não liga pra ninguém, nem pra si mesmo. E quem guia o Quayle pelo caminho da luz é o personagem Primo, que está sempre bem-humorado e feliz, independente de qualquer coisa que aconteça. Esse personagem é muito interessante, pois é o único humano no universo de Quayle, e aparentemente ele não se abala com nada que acontece ao seu redor. Não importa o quão frio o Quayle é com ele, ou quão triste as pessoas estão ao seu redor, ele tá ali, sorridente. E eu queria muito entender esse personagem, mas eu realmente não entendo. E ao mesmo tempo, sei que ele é um dos mais importantes de toda a história. É como se ele estivesse ali pra guiar os personagens. Uma das cenas que eu achei mais interessante na série inteira é quando o Primo fala pro Quayle ver como estava o corpo dele. E era uma imagem obscura, na qual ele não tinha mais controle sobre suas atitudes. Quero que você veja o que aconteceu com seu corpo. Meu corpo?
É como se o corpo físico estivesse ali, mas o coelho já tinha se perdido em sua própria mente. O coelho estava tomado por escuridão e acaba machucando o próprio amigo. Mas, felizmente, o nosso querido personagem, Coelho, depois entende que as sombras são sentimentos ruins como medo, solidão, tristeza, sentimentos esses que estavam dominando cada vez mais. Ele percebe que estava machucando seu amigo, e é daí que o Coelho encontra forças para lutar contra o que estava se passando. Ele encontra a luz. E, cara, esse final é incrível, simplesmente fantástico, pois a gente acredita durante toda a série que a história principal do Coelho gira ao redor do torneio que iria acontecer, que o Coelho estava se preparando e treinando para o torneio, quando na verdade a história sempre foi sobre depressão. E essa era a verdadeira luta do Coelho todo o tempo, era a luta dos seus amigos para tentar ajudá-lo a se encontrar novamente. E eu acho isso genial, pois é a forma que a depressão é tratada na maioria das vezes pela sociedade. As pessoas que assistem de fora não dão a devida atenção e não parece ser um problema até chegar em um ponto insustentável. E é isso, eu acho essa série fantástica em todos os sentidos, desde as artes até a construção emocional dos personagens. E quem acompanha o Gato Galáctico sabe que ele não deu continuidade à série por diversos fatores. Há mais de um ano, o Ronaldo pediu para seus fãs pararem com o meme Cadê Coelho, pois era uma coisa que o fazia mal. Foi um momento ruim e sombrio da vida dele enquanto ele escrevia Coelho. E imagina, você ser obrigado a ficar relembrando um período triste da sua vida o tempo todo. Eu tenho certeza que ele se orgulha do trabalho dele com Coelho, mas eu imagino que seja muito triste ter que lidar com essa cobrança constante do público. Ele mesmo fala nesse vídeo aqui que terminar a série do Coelho pra ele foi como sair da sombra e ir pra luz. E ele precisou fazer esse vídeo explicando de forma bem direta e literal seus sentimentos, porque a parte dos seus fãs não entenderam o real significado dessa série. Não entenderam o que o Coelho passava metaforicamente. Inclusive, muitos julgaram Ronaldo quando ele mudou seu tipo de conteúdo. Hoje ele trabalha produzindo conteúdo infantil para o YouTube. E de vez em quando ele ainda faz algumas animações, quadrinhos e coisas do gênero. Mas, mano, ele tá fazendo algo que o faz feliz, algo que dá um retorno financeiro muito melhor, e ele tem saúde e um público que o apoia. Então, apesar do Coelho ter sido um trabalho incrível, após entender tudo que o Ronaldo passou, não faz sentido desejar que ele volte com a série, mais especificamente com aquele Coelho ali. Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo em breve sobre como muitas vezes somos resistentes a mudanças, e eu tenho muita coisa legal pra falar a respeito, então aguardem. O vídeo ficou meio longo, mas espero que tenham gostado do conteúdo. E deixando claro que a maioria das coisas que falei é só minha interpretação sobre a série do Coelho. Comentem as teorias de vocês ou qualquer coisa aí que queiram e, como sempre, deixa o like e ativa o sininho. Tchau! O que você pediu, Coelho? Mais um ano.